você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, com mais uma queda do Ibovespa. Aliás, o Ibovespa hoje ficou oscilante durante boa parte do dia. Aliás, começou em alta, depois em baixa, voltou a subir e terminou numa queda hoje. Uma queda menor do que se esperava, do que poderia ter sido, até porque a Bolsa variou mais de 2.000 pontos hoje. Bolsas pelo mundo também fecharam em baixa e essa é a principal razão de puxar o Ibovespa para baixo. Aumentou o uso do rotativo do cartão de crédito. O uso do rotativo é quando você não paga toda a fatura do mês anterior. Aí você não paga, tem um valor mínimo para você pagar e aquilo fica sob juros de cartão, que são os piores, os mais altos. A exceção do cheque especial, mas juros de cartão é altíssimo e não vale a pena. A gente mostra um exemplo aqui hoje no cenário econômico. A exportação de frango recuou no mês de janeiro. Nós tivemos um problema com a Arábia Saudita, que interrompeu a importação de 5 dos 30 frigoríficos que exportam para a Arábia Saudita, mas também teve recuo na produção de suínos. A Associação Brasileira de Proteína Animal diz que é um percalço só, mas isso vai ser recuperado agora no próximo mês. E diretamente do Hospital Albert Einstein, a Vanessa Casalino daqui a pouco nos traz a atualização sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O cenário econômico está no ar. Dia de queda praticamente generalizada pelas bolsas no mundo, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, e isso fez com que também o Ibovespa fosse para baixo. Apesar de uma bolsa resiliente hoje, podemos dizer que o principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo é bastante resiliente, porque esse movimento negativo já acontecia na Europa, quando a Bolsa Brasileira abriu hoje, às 10 horas da manhã. As bolsas americanas abriram logo depois, em negativo também, mas a Bolsa Brasileira tentou segurar em alta, com a alta sobretudo dos bancos, mas no final teve uma queda. Vamos dar uma olhadinha aqui. A queda é de 0,24% a 94.405 pontos. Dia desses a gente estava falando aqui de bolsa praticamente 4.000 pontos a mais do que isso, a 98.500, se não me engano, que foi o máximo do Ibovespa recentemente. Mas agora a gente está enfrentando esse momento de, sobretudo por questões internacionais, de temores de um crescimento menor no mundo este ano. Se eu tenho uma projeção de crescimento menor, obviamente que as empresas tendem a lucrar menos e isso interfere no desempenho delas na Bolsa. Detalhe, as tensões comerciais no mundo ainda não estão resolvidas. Vamos lá, o Brexit na Grã-Bretanha, a questão da saída da Grã-Bretanha da Europa, ou seja, sobretudo da Inglaterra, e temos também a questão comercial dos Estados Unidos e a China. Dia 1º de março, provavelmente tem uma reunião para definir esse acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. Mas o problema é que não há nenhum sinal de nenhum dos países de que as negociações estejam caminhando verdadeiramente bem. Como não há muitas informações, começam os boatos e isso interfere no mercado internacional. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver como é que aconteceu, o que aconteceu no Brasil. A Vale, aqui um caso específico do Brasil. A Vale está sofrendo, sobretudo, por causa da questão de Brumadinho. Os papéis estão caindo justamente por isso. Aliás, alguns bancos internacionais rebaixaram as suas perspectivas em relação à Vale, com interpretações negativas do momento da empresa, ou seja, puxaram os papéis para baixo, ou seja, recomendações negativas sobre os papéis negociados tanto em Nova York quanto aqui em São Paulo. 2,05 de queda hoje da Vale, e a Vale tem peso importante no Ibovespa. Com a Vale caindo, é muito difícil você conseguir ter um saldo positivo no Ibovespa. A Petrobras caiu 1,57%. Vamos lá, sobre Petrobras tem um detalhe, o barril do petróleo caiu no mundo hoje. O tipo Brent negociado em Londres caiu 1,60%. E o tipo WTI, ou seja, o petróleo texano do Golfo do México, caiu 2,52%. Valor menor do petróleo, caem as ações da Petrobras também. Vamos dar uma olhadinha agora em outros papéis aqui negociados na Bolsa. A Embraer caiu hoje 3,11%, menor crescimento mundial. Nós temos aqui, a Embraer é uma exportadora de aviões. Vamos lá, menos viagens, menos perspectivas de negócios, enfim. A Eletrobras com queda de 1,21%. A gente tem o Banco do Brasil, aqui começam os positivos. O Banco do Brasil subiu 0,66%, os bancos puxaram para cima o Ibovespa.
1,52% de alta do Bradesco, o Itaú com 0,36%, ou seja, esses bancos caíram ontem, mas aí apareceu uma oportunidade de compra na baixa de ações que provavelmente terão alta nos próximos dias, como a gente já percebeu, ou seja, aqui tem um movimento de investidor mesmo. Perdão, vamos lá. Eu tenho aqui Magazine Luiza para entender agora o setor de varejo, 1,71% de queda. E vamos entender as bolsas pelo mundo para pelo menos compreender parte desse movimento do Ibovespa aqui. Londres caiu 1,11%, fechou com queda de 1,11%. Frankfurt na Alemanha, menos 2,67%. Paris, quase 2%, 1,84% de queda. Nova York, há pouco estava sendo negociado com uma queda de 1,08% e a Nasdaq com 1,39%. Duas exceções aqui. As bolsas de Xangai, na China e Hong Kong. Alta de 1,30%, elas fecharam de manhã no horário brasileiro, né? Xangai com alta de 1,30% e Hong Kong com alta de 0,21%. Bom, o imbróglio comercial pesa do ponto de vista internacional. Aqui no Brasil tem especulação sobre qual será realmente o texto final do governo para a reforma da Previdência, que lá atrás puxou o Ibovespa para cima, com a expectativa de um movimento de uma reforma mais ampla, dura, mais ampla, de mais sustentabilidade, ou seja, de mais longo prazo, o que traz uma certeza de solvência fiscal para o governo de mais longo prazo também. Agora, com toda essa discussão daquele texto que vazou, mas aí com informações dos ministros, ou seja, e obviamente se aguarda a saída do presidente Jair Bolsonaro do hospital, porque é ele quem vai decidir o texto final. Enquanto isso não acontece, obviamente nós temos aí especulações em torno de qual será o texto final da reforma da Previdência. Vamos falar das exportações de frango, isso mexe também algumas empresas negociadas aqui no Brasil, tiveram queda no mês de janeiro. Vale só lembrar que em meados de janeiro, aliás na segunda quinzena, a Arábia Saudita interrompeu a importação de frango de 5 frigoríficos dos 30 que exportam para o país. Nós temos os dados aqui. Aliás, eu tenho aqui a razão do crescimento menor. Antes de eu falar do frango, a zona do euro, por exemplo, e aqui é a justificativa internacional de um crescimento menor e os temores, sobretudo nas bolsas europeias, em 2019 a projeção de crescimento é de 1,3% agora neste ano. Em 2018 foi de 1,9%, ou seja, um crescimento menor no mundo. E as tensões comerciais globais, Brexit, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O dólar hoje fechou numa leve alta de 0,12% a R$ 3,71. Agora sim, vamos falar da exportação de frango brasileiro, que caiu no mês de janeiro. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Em janeiro caiu 14,7%, foi a 281 milhões, ou mil toneladas, perdão. Para se ter uma ideia, a queda é de 12,9% na receita, representa uma queda de 12,9% na receita, a questão saudita pesou aqui. Vamos lá, e também teve queda na exportação de suínos, 48,5 mil toneladas, ou seja, 48,5 toneladas de carne suína. Para se ter uma ideia, a queda também foi de 10,7%. No comunicado da Associação Brasileira de Proteína Animal, esse é um percalço do mês de janeiro que vai ser resolvido nos próximos meses, ou seja, é um movimento dado, por exemplo, sobretudo pela questão da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a maior compradora da carne de frango brasileira, é o principal cliente externo da carne de frango brasileira, o que demonstra claramente como o país está entremeado de vendas pelo mundo, independentemente de ideologias ou regimes de governo, ou seja, origem religiosa. A questão comercial brasileira permeia tudo isso e invade qualquer um desses espaços, porque o Brasil é hoje um grande celeiro, o maior celeiro de produção de alimentos no mundo. Mas a questão saudita pesou, sobretudo na questão da venda da exportação de frango. Não é o caso de porco, mas é sim o caso de exportação de frango. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o número de usuários de cartão de crédito que que aumentou agora no mês de dezembro, mas aumentou o uso do rotativo especificamente. Vamos lá. Em dezembro do ano passado, ou seja, estamos falando da época do Natal, foi de 20% para 25% as pessoas que usaram o rotativo do cartão, o que quer dizer não pagaram a fatura completa e entraram naqueles juros absolutamente altos do cartão de crédito.
Para você ter uma ideia, 73% esses pagaram o valor integral e eu tenho ali 2% que estão numa outra situação. A modalidade de crédito utilizada em dezembro, segundo essa pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, mostra o seguinte: o cartão é ainda o meio de crédito mais utilizado pelo brasileiro. 38% usaram o cartão. E por que o cartão é mais usado? Porque o cartão já está na mão. É simples, é praticidade. O crédito já está garantido. Você não tem que negociar com ninguém, não tem que ir para o gerente, não tem que explicar nada para ninguém, não tem que levar comprovante de residência, lembrar o nome da avó, aquelas coisas todas que perguntam para você quando você vai fazer um empréstimo. O cartão te dá essa possibilidade. O problema é que o preço é muito caro quando você usa o rotativo dele. O crediário, por exemplo, chegou a 15%, e aqui nós estamos falando de financiamento diretamente na loja, empréstimo pessoal, e aí nós estamos falando de vários tipos de empréstimos, pode ser numa financeira como no banco, 8% foi utilizado por 8% das pessoas, e o cheque especial, que também é proibitiva, a taxa média de 8%. Vamos entender um pouquinho sobre essas questões de percepção financeira pessoal? 22% das pessoas que responderam à pesquisa tiveram crédito negado no mês de dezembro. Ou seja, tem problema com o CPF, vão tentar fazer um empréstimo, não conseguem comprar a prazo e aí tem essa negativa. 40% consideram juros muito altos, ou seja, escorchantemente altos. E eles estão absolutamente certos, os juros estão absurdos. 77% disseram que vivem no limite, ou seja, naquela situação de não dá para ir além. Estão pagando tudo no limite, mas não dá para ir além. 77% que confere justamente com as pessoas que conseguiram pagar o rotativo, mais ou menos por ali, não entraram no rotativo, pagaram a fatura, e o restante que entrou, que pôs um pouco mais de 25% de pessoas que entraram no rotativo. Vamos entender um pouquinho os juros brasileiros, os juros médios cobrados aqui. Os juros brasileiros, a taxa básica de juros, a Selic, é uma coisa. Quando a gente fala de juros cobrados no Brasil, é outra coisa. Porque aqui nós estamos falando de banco, de loja e tudo mais. O cartão de crédito, em média, esses dados são todos referentes a dezembro ainda, porque a gente tem um mês fechado. Ao mês é de quase 12% ao mês. Isso significa 285,3% ao ano. Ou seja, se você deve 100, você vai dever depois de um ano mais R$ 285. Ou seja, a sua dívida de 100 passa a ser de R$ 385. Vamos lá, se você não pagar nada. Mas fato é que se você não pagar, você entra numa taxa de cartão de crédito ainda mais alta. Mas vamos lá. O cheque especial, 12,5% ao mês, 312. Alguns bancos eletrônicos não têm mais cheque, você paga tudo no cartão, mas aquele seu limite, o seu limite na conta corrente é isso aqui, é o cheque especial, tá? É 12,5% ao mês. Crédito pessoal, que você vai num banco, numa financeira, enfim, na média 6,26%, e mesmo assim nós estamos falando de uma dívida que pode dobrar em um ano. 107, pode dobrar? Não, passa do dobro. 107,3%. E esse aqui eu não consegui nada, porque quando você tem funcionário público, sobretudo, que conseguindo o salário, porque tem estabilidade, as taxas são um pouquinho menores. E veículos, só para você ter uma ideia, 1,65% de média ao mês a 21,6% ao ano, que é um crédito especial e você tem situações melhores ali. Ou seja, não vale a pena você tomar um crédito pessoal para comprar um veículo. Quando você vai comprar um veículo, é melhor comprar um veículo com o crédito que a própria montadora te oferece ou a loja te oferece, porque o juro é bem menor. Mas isso demonstra claramente que se você tem hoje uma aplicação financeira e você tem uma dívida no cartão, tire o dinheiro da aplicação e pague a dívida, porque não faz nenhum sentido você ganhar, por exemplo, na poupança, menos de 5% ao ano, ou mesmo numa aplicação de CDI, que está em torno de 7%, mesmo a Bolsa de Valores, que no ano passado teve ganho de pouco mais de 16%, nada disso justifica você deixar um dinheiro aplicado, parado lá, rendendo juros, se você tem uma dívida no cartão de crédito. Bom, vamos lá falar um pouquinho agora, daqui a pouco a gente fala sobre esses recalls, mas a Vanessa Casalino está conosco em São Paulo, ela está em frente ao Hospital Albert Einstein e nos atualiza agora sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que teve um caso de pneumonia detectado pelos médicos, leve segundo as primeiras informações, mas a Vanessa tem detalhes. Vanessa, boa noite.
Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro, de acordo com o último boletim médico, teve ontem à noite um episódio isolado de febre e uma tomografia do tórax revelou que ele tem uma imagem compatível com a de pneumonia. Então, os médicos decidiram incluir um antibiótico a mais. O presidente já vem recebendo antibióticos pela corrente sanguínea e incluíram mais um antibiótico. E no que se refere à evolução intestinal, ela é boa. O presidente continua com a sonda que vai do nariz até o estômago e também com o dreno no abdômen, mas está disposto, fez caminhadas hoje à tarde, fez caminhada também pela manhã e ele publicou, depois desse boletim médico no Twitter, que segue bem, firme e se recuperando, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, saúde ao presidente. Vamos esperar, evidentemente, que nós estamos falando de um caso que foi vítima de um atentado à faca, ainda durante a campanha, usou durante boa parte dos últimos meses a bolsa de colostomia e na cirurgia justamente retirada e agora está nesse processo de recuperação. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns recalls que foram anunciados hoje da Volkswagen, o modelo Tiguan All Space de 2018, falha no circuito elétrico do chicote, iluminação interna, o risco é de curto-circuito, ou seja, tem que entrar em contato com a Volkswagen. Do Fiat Chrysler, a Chrysler 300C e Jeep Wrangler, ano modelo 2014 e 2016, troca daqueles airbags da fabricante Takata, a japonesa, que já abriu falência, já teve falência decretada, falha no equipamento do passageiro, ou seja, então também precisa agendar a substituição. Para a gente entender agora os recalls, só deste ano, hein? Esse mal continua, né? Os recalls, a Volkswagen já teve recall para 185.797 unidades dos vários modelos que ela fabrica. A Audi com 5.379, Mercedes-Benz 757 veículos, Toyota 432, que foi campeã no ano passado, BMW com 158 e BMW Motors com 405. Isso tudo é só agora do mês de janeiro. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre seguros. Nós temos o caso de Brumadinho e seguros e quando a gente fala sobre seguros tem uma importância extrema nesse caso, tanto para a empresa quanto para as pessoas que estão ao redor ali. A gente fala desse assunto logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico, a gente volta em instantes. Já de volta ao cenário econômico e para falar sobre seguros em grandes empreendimentos, em grandes empresas, sobretudo aquelas que obviamente oferecem risco à comunidade. O caso de Brumadinho talvez seja o mais emblemático dos últimos tempos. O Adriano Oliveira está conosco, ele é do setor. Adriano, obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Quando a gente olha para o caso de Brumadinho, e obviamente eu vou fazer de novo uma ressalva, nós temos pessoas vitimadas ali, pessoas que perderam familiares, famílias que perderam tudo que tinham, que têm dificuldade de retomar a vida, esse é um aspecto. O seguro consegue ressarcir tudo isso se for contratado, porque depois do problema, obviamente que vem o drama financeiro das pessoas, tanto da empresa quanto das pessoas. Eu consigo me prevenir em relação a tudo isso? Sim, Piotr. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. O seguro ele tem essa finalidade, né, de ressarcir todos os danos causados a uma empresa, seja ela de pequeno porte e também de grande porte. Né? O seguro hoje, nós temos no mercado de empresas mais de 32 coberturas que podem ser contratadas, né? E essas coberturas ela vem ressarcir todos esses prejuízos e principalmente a terceiros, né? Que aconteceu no caso de Brumadinho em espetacular. Né? Das famílias que tinham propriedade ali, que estavam passando pelo local. Isso, você vai ter seguro de risco ambientais, né, que vai cobrir toda a despesa, os prejuízos que aquele rejeito vai causar com o rio para fazer o reflorestamento. Tem o seguro que ele paga a reconstrução das casas, o seguro que ele paga a vida das pessoas que foram perdidas, que foram atingidas. Como é que é o cálculo disso? Até é sempre bom falar desse assunto. Como é que eu vou ressarcir uma pessoa que tinha lá seus 40 anos, estava passando pelo local, ou que trabalhava e foi morta? Como é que eu calculo quanto vale a vida dessa pessoa? Isso. No seguro, quando é feito um seguro de vida, nós fazemos uma estimativa para a contratação de uma pessoa física, 70 vezes a renda dele. Então, é mais ou menos a média. 70 vezes a renda dele mensal. Tem estudos que provam que depois que essa pessoa sai, a família leva 5 anos para conseguir voltar a ter o mesmo rendimento, patamar. Né? Mas isso no seguro, a empresa ela opta a fazer a contratação antes.
né? Ela faz uma estimativa. Esse seguro que as pessoas têm, por exemplo, tem o seguro de grupo, que ele tem um emprego e a empresa tem seguro de grupo, é isso? Isso. Normalmente o valor é 70 vezes a renda dele mensal. A renda dele mensal. Por exemplo, no caso mesmo de Brumadinho... 5 vezes 12 dá 60. Isso. Então, 5 anos. 5 anos. 5 anos. A gente vai estar falando em 5 anos para a família se erguer. No caso específico de Brumadinho, foi contratado uma apólice, né, de prêmio líquido em cima da quantidade de funcionários que tinha, de R$100 mil cada um, né, que no caso, como foi acidente, ele vai ficar a indenização de R$200 mil mais ou menos por vítima. A seguradora ela vai fazer o pagamento até o total da indenização, passando para aqueles que chegarem primeiro que for feito o acionamento. A partir desse valor, aí vai com a Vale que vai fazer o pagamento dessa parte. Me permita inverter um pouco a questão. Não é função de seguradora nenhuma fazer prevenção de problema, mas quando alguém vai contratar a seguradora quer saber em que condições, até porque ela quer saber quanto ela põe de prêmio para ela. Isso. Nesse caso, se eu faço um seguro, a seguradora poderia ter mostrado problemas com a equipe técnica dela para que a própria empresa ou corrigisse ou ele tem que pagar um prêmio maior, é isso? Sim, ela pode fazer... Ou ela pode se negar também se ela perceber que o risco é muito grande? Pode, ela pode fazer, geralmente ela faz as vistorias antes, né? Obras nesse grande porte tem os responsáveis técnicos, são os vistoriadores, ela faz essa vistoria e pede certos laudos. Né? Olha, eu quero o laudo técnico disso, eu quero... por exemplo, você pega uma empresa grande de estofados, é uma área de risco. Aí ela vai querer o quê? Equipamentos de segurança contra incêndio. A empresa ela tem que apresentar isso daí. Ela apresentou o material, a seguradora ela vai fazer a tarifa dela, que vai chegar no prêmio líquido, que é o valor do seguro daí. Então, ela faz essa prevenção, ela pede esses estudos. Nesse caso específico de Brumadinho, está até acontecendo isso, porque quando foi contratado a apólice de seguro, foi contratado para as ativas, não as barragens inativas. Então, essa barragem inativa não foi apresentada às apólices, às vistorias técnicas que teve. Essa não tinha seguro, então? Não. Ela está em discussão, em processo de regulação. Inclusive, agora ela está em segredo de justiça. Todos os termos técnicos que está sendo feito, ela está só entre a empresa e a seguradora. Daí. As informações que a gente tem do mercado, que chegou, é isso. A Vale tinha contratado seguros, as apólices, mas para as barragens ativas, não as que estavam inativas. Como é o caso de Brumadinho. Que é o caso de Brumadinho. E que é justamente talvez aqui, não estou fazendo uma ilação, mas que pode ter recebido menos manutenção, ou que se contratasse um seguro, ele exigiria uma série de documentos que faria a empresa se mexer em relação a isso. Sim. Ela faz toda essa parte de contratação, porque a seguradora ela precisa ver o que ela está segurando, né? Principalmente nessas obras de grande risco, como de usinas, distribuidoras de combustível, igual teve um caso em Santos também, que aconteceu daquele incêndio, que ficou vários e vários dias queimando. Tudo isso daí, a seguradora ela faz uma pré-vistoria e pede esses laudos técnicos para ela ter segurança no que ela está sendo feita, né? Você fazia menção, antes da gente começar a entrevista, que a cultura do seguro ainda não é disseminada no Brasil. Isso. Mas entre pessoas físicas ou empresas? Os dois formatos. Hoje nós temos números, né? A nível nacional, por exemplo, de seguro de saúde, 3%. Seguro de vida, 11% da população tem seguro. Se a gente vai num cenário, por exemplo, Estados Unidos, 98%, 99% da população tem seguro. Por quê? Falta informação. Empresário, hoje, em média, o seguro vai ficar em torno de 1 a 2% anual, o valor da empresa. Hoje você pega uma empresa, ele vai contratar um seguro, por exemplo, igual a gente comentou, incêndio. Deu um incêndio em uma empresa, né? Ele contrata ali danos terceiro, lucros cessantes, despesas fixas, reconstrução, tempo parado. Isso vai custar, em média, 1% de tudo que está fazendo o seguro. Então, os empresários hoje não deveriam olhar o seguro como um custo, mas sim como um benefício de proteção, porque ele pode deixar de ter a empresa dele, realmente vir a quebrar. Né? Mas os custos de seguro no Brasil são mais altos ou mais baixos que a média, por exemplo, dos Estados Unidos que você comparou? Devido ao volume, ele acaba sendo um pouco maior.
né? Mas tem grandes possibilidades, numa cultura aumentando, do seguro ser menor. Um grande problema que a gente encontra hoje, uma barreira que a gente encontra no Brasil, é a questão de fraude. Hoje nós temos laudos que em torno de 60% do que é pago é fraudado. Então isso acaba encarecendo o valor do seguro. Nós estamos falando de crime, mas isso é crime, diga-se de passagem. Né? Adriano, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Cenário Econômico. Boa noite a você. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta às 7 da noite. Até lá.